E aí, turma, terceiro ano, nossa aula agora. Estamos gravando mais uma aula para vocês. E, como sempre, depois que vocês assistirem essa aula, nós vamos passar atividades, aquele mesmo processo, certo? Passar atividade, passar o exercício do módulo, uma atividade extra, depois nós vamos fazer uma avaliação, certo? Avaliação essa provavelmente vai ser a última, depois nós vamos falar a respeito disso. Bom, e o nosso assunto é esse, ó, populismo, república liberal, período democrático, certo? Nós falamos de Guerra Fria na aula passada, certo? A Guerra Fria pós-Segunda Guerra Mundial, nós falamos num contexto mundial. Agora nós vamos falar pós-Segunda Guerra num contexto exclusivamente do Brasil, que a gente chama de República Liberal, período democrático ou República Populista, ok? E nós temos aqui algumas representações só, a caricatura de Vargas, nós temos aqui Dutra, presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, Jango, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, ok? Bom, turma, nosso primeiro presidente foi Eurico Gaspar Dutra, depois da derrubada de Vargas. Vocês lembram que no segundo ano nós falamos sobre isso? Vargas deixou o poder em outubro de 1945. Ok? E justamente uma das pessoas que forçou a saída de Vargas foi justamente o ministro da guerra de Vargas, que era o ministro Eurico Gaspar Dutra. Esse mesmo Eurico Gaspar Dutra que vai ganhar a eleição para presidente, certo? Ele vai ganhar a eleição para presidente e vai ser o nosso primeiro presidente da chamada República Liberal, ou da chamada República Populista, ou da chamada República Democrática, certo? E essa Constituição que a gente está vendo aqui, essa Constituição foi no governo de Eurico Gaspar Dutra, certo? Bom, princípios básicos. Democracia é a nossa forma, né? Forma de governo república, forma de Estado federação e o sistema de governo presidencialista. Então, nós sabemos que o nosso nome, o nome do Brasil oficial é o quê? República Federativa do Brasil. República é a forma de governo. A forma de governo é república. Ou seja, o nosso presidente, ele é eleito pelo povo por um período temporário, por um período marcado, determinado. Isso é república. Qual é a outra forma de governo, professor? Monarquia, certo? Tem duas formas, república e monarquia. Agora, sistema de governo, o nosso sistema é presidencialista, porque o nosso líder máximo é o presidente da república. Qual é a outra forma, professor? Qual é o outro sistema, professor? O parlamentarista, o sistema parlamentarismo. Então, de acordo com a Constituição de 46, a gente era uma república federativa democrática. Agora, o interessante é o seguinte, isso não é novidade. Isso não é novidade, pessoal, porque o sistema de república federativa, ele não vai ser instituído aqui nessa Constituição. Essa Constituição só está relembrando. Na verdade, a Constituição de 1891, aquela Constituição republicana, quando o Brasil foi proclamada a República, depois Deodoro, no governo de Deodoro, foi promulgada em fevereiro de 1891, a primeira Constituição republicana. Lá já dizia que a gente era uma república federativa. Aqui só está relembrando, certo? Sim, está relembrando, ok? Então, nossa forma de governo, república. Nosso sistema, presidencialista. 5 anos de mandato para o presidente. 5 anos de mandato para o presidente. O presidente governava 5 anos. Garantia de liberdade de expressão. Garantia de liberdade de expressão. Voto secreto e universal, excluindo-se analfabetos, soldados e cabos. Direitos trabalhistas, legislação da era Vargas. Não sei se vocês lembram da era Vargas. Vargas copiou todas a CLT criada por Vargas. Parte dela, ou quase toda, foi criada justamente pela Carta del Lavoro de Benito Mussolini, certo? Do fascismo italiano, a Carta del Lavoro. E Vargas pegou essas leis e trouxe para o Brasil. Aqui, no governo de Dutra, essas leis vão ser preservadas. Essas leis vão ser preservadas, né? Que foi imposta aqui no Brasil no governo de Vargas, mas que Dutra
o governo Dutra, o presidente Dutra vai preservar essa CLT, essas leis trabalhistas, que na verdade foram leis muito vantajosas para os trabalhadores brasileiros, e que nesse contexto de hoje, muitas dessas leis nós perdemos. No contexto de hoje, 2020, com a reforma trabalhista, parte dessa lei foi excluída. Olha, sindicatos atrelados ao governo, restrições às greves. Quando a gente diz sindicatos atrelados ao governo, isso quer dizer o seguinte, gente, que não existia liberdade total, não existia liberdade de greve. Isso é o que a gente chama de corporativismo, que isso também vai ser uma característica lá do fascismo italiano. As grandes empresas, junto com o governo, vão controlar sindicatos. Essa foi uma desvantagem das leis trabalhistas impostas por Vargas, certo? Bom, Dutra, está ali a foto dele, como nós já falamos. Ele vai assumir o governo no início da Guerra Fria. A Guerra Fria, vocês lembram, começaram em 47, o Dutra assume um ano antes, em 46, pós-segunda guerra, mas num clima tenso. Dutra já assume no meio daquele discurso de Winston Churchill, que é o discurso que vai lançar semente para Harry Truman, presidente americano, lançar a chamada doutrina Truman, certo? Foi o discurso de Winston Churchill em 1946 em Washington. E a partir desse discurso é que Harry Truman vai lançar a doutrina Truman, que vai iniciar a Guerra Fria. Dutra assume mais ou menos nesse contexto. E no contexto da Guerra Fria, Dutra se alinha aos Estados Unidos. Gente, nesse contexto da Guerra Fria, a gente usa duas nomenclaturas: alinhados e não alinhados, certo? Nós estávamos alinhados, veja só, parece com aliados, mas não é alinhados. Nós estávamos alinhados com os Estados Unidos, que na verdade não deixa de ser a mesma coisa. Alinhado com os Estados Unidos. Se a gente se alia aos Estados Unidos, se a gente está no mesmo caminho, na mesma ideologia americana dos Estados Unidos, é lógico que nós vamos fazer tudo que eles mandam, porque na verdade nós vamos ser, todos os países alinhados americanos, alinhados da ideologia americana, são fantoches dos Estados Unidos, todos eles. E nós brasileiros, não vamos ser diferentes, certo? Nós vamos fazer tudo o que eles mandaram. E uma das características é o anticomunismo, porque lá eles vão perseguir os comunistas, e essa perseguição vai chegar até aqui. Vocês lembram do macartismo? Que é a perseguição sistemática a qualquer cidadão americano suspeito de ser simpático, de ser aliado ao comunismo, criado por Joseph McCarthy. Pois é, esse macartismo vai vir para aqui, certo? Com outro nome. E por isso que vocês viram ali, liberdade de expressão, nem tanto, porque vocês vão ver que Dutra vai botar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade. Então não existe tanta liberdade assim, certo? Não existe tanta liberdade assim. Então, ele que promulgou a Constituição, essa que nós acabamos de ver. Gente, o que é uma Constituição promulgada? Promulgada é uma Constituição diferente de outorgada. Uma Constituição outorgada é quando ela é imposta, é quando ela não é discutida. O governante chega, junta ali um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas e cria e diz: está aqui a Constituição, vocês têm que aceitar. Essa Constituição é outorgada. Uma Constituição, ela é promulgada, certo? Promulgada quando ela é debatida com um público maior, quando ela é discutida com uma grande parte da sociedade, certo? Aí ela é promulgada. E essa Constituição de 46 do governo Dutra, ela foi promulgada, certo? Que nós acabamos de ver algumas características dela. Alinhamento internacional com os Estados Unidos, na Guerra Fria. O Brasil, por causa disso, se o Brasil se alinha aos Estados Unidos, obviamente a União Soviética vai ser declarada inimiga. Nós vamos romper relações diplomáticas com a União Soviética.
Nós vamos romper relações diplomáticas com a União Soviética. A União Soviética vai se tornar nossa inimiga, certo? Outra coisa, em 47, que é o início da Guerra Fria, cancelamento do PCB. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, é posto na ilegalidade. Por quê? Porque era uma das políticas da Guerra Fria, da ideologia americana, era ser anticomunista, certo? Era perseguir os comunistas, porque os comunistas estavam ligados à ideologia soviética, certo? Aqui uma característica muito importante do governo Dutra, gente, liberalismo econômico, facilidade para importação. Gente, é essa facilidade para importação que, na verdade, Dutra vai abrir o Brasil para os produtos estrangeiros. É a partir daqui que começa a entrar no Brasil tudo que é americano. Todo o produto americano, os hábitos americanos, os costumes, as tradições, os programas de rádio, certo? Até os programas de televisão que estavam iniciando, certo? As roupas, a cultura, tudo relacionado aos Estados Unidos vai começar a entrar de sola aqui no Brasil, graças a Dutra. Certo? E com essa facilidade para importação, porque isso foi pressão das empresas americanas, pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou e disse: olha, você vai ter que abrir o mercado para nossas empresas. Com isso, ele facilitou para que todos os brasileiros, as empresas brasileiras, comprassem produtos das empresas americanas. E isso qual é a consequência disso? A consequência disso, gente, é o esgotamento das reservas financeiras brasileiras. Nós tínhamos alguma reserva, e muitas dessas importações que as empresas brasileiras vão fazer, vai ser financiada pelas reservas brasileiras. Por isso que vai haver um esgotamento. Outra consequência, retração da indústria nacional. Claro, nossa indústria vai começar a decair, nossa indústria vai começar a retrair. Justamente por quê? Porque vai começar a entrar produtos estrangeiros aqui. Produtos estrangeiros e mais barato do que produtos brasileiros. Porque Dutra queria agradar os americanos. Certo? Queria agradar os americanos. As consequências vão ser sérias. Nossa indústria vai ter uma retração muito alta, mas muito alta mesmo. Com isso, nós vamos endividar. As reservas financeiras nossas não vai ser suficiente. Além de esgotar, nós vamos nos endividar. Nós vamos começar a comprar fiado. Porque nós éramos obrigados a comprar. Era pressão do governo americano. Nós tínhamos que comprar com ou sem dinheiro. E isso vai aumentar a nossa dívida, certo? E quando a dívida nossa aumenta, o governo tem que tirar dinheiro de algum lugar. Aí vai ter o arroxo salarial. Arroxo salarial é o que, gente? Na verdade, é o congelamento de salários, é você não ter aumento e o poder de compra vai diminuir. O poder que você tem de comprar vai diminuir, porque seu salário não vai acompanhar a inflação e você não vai ter aumento. Então, seu poder aquisitivo, seu poder de compra vai diminuir sim, certo? Você não vai ter mais a condição que tinha antes. Consequentemente, os trabalhadores vão ficar descontentes, claro. Trabalhador nenhum vai ficar satisfeito com o arroxo salarial, certo? Próxima página. Olha só. Dutra, para tentar salvar o seu governo, ele cria o que a gente chama de plano SALT. SALT são as iniciais para saúde, alimentação, transporte e energia. Gente, esse plano foi um fracasso total, certo? Repetindo, o plano SALT foi um plano de Dutra, do presidente Dutra, para tentar salvar a economia, que estava um desastre, que representa saúde, alimentação, transporte e energia. Foi um fracasso total. Política de investimento em setores públicos, considerado prioritário, saúde, alimentação, transporte e energia. Fracasso total, certo? Não deu certo. Assim como 90% dos planos econômicos do Brasil, desde sua república, de 1891 até hoje, 90% dos planos não deram certo.
10% dos planos econômicos brasileiros deram certo, 10%. E 2 desses planos foi depois de Collor, na época de Itamar Franco e Fernando Henrique. 2, os outros está distribuído em toda a República Brasileira. Sem dinheiro, por que não deu certo? Sem dinheiro suficiente, vocês viram que a reserva nossa foi esgotada com a facilidade nas importações. Sem dinheiro suficiente e competência administrativa, o governo realizou pouco dos objetivos, certo? Sem dinheiro, gente, não há plano econômico que dê certo, não existe isso, não tem como. Você tem a ideia, mas você não tem condição de pôr em prática, certo? Conclusão da rodovia Rio-São Paulo, denominada rodovia Presidente Dutra, em homenagem a ele, ao governo Dutra, certo? Agora nós vamos falar de Vargas. Gente, acredite, Vargas vai voltar ao poder. Vocês lembram que quando Vargas assumiu o poder, em 1930, Vargas, com a chamada Revolução de 30, que na verdade foi um golpe, não foi uma revolução, quando Vargas rompeu, acabou a política do café com leite, aí Vargas vai governar de 1930 a 45, certo? Vargas ficou durante 15 anos enrolando. Os políticos querendo eleições, o povo querendo eleições, e Vargas enrolando e fica ali 15 anos. Até quando Vargas, depois da vitória dos aliados na Segunda Guerra, Vargas é deposto, ele é forçado a sair, certo? Em 45, em outubro de 45. Só que quando Vargas sai, gente, ele não sai da política, ele sai da presidência. Quando Dutra é eleito presidente do Brasil, Vargas se elege senador, e senador um dos mais votados do Brasil. Aí quando Dutra, acaba o mandato do presidente Dutra, do presidente Eurico Gaspar Dutra, Vargas se candidata e é eleito a presidente do Brasil. Só que dessa vez, Vargas é eleito pelo voto direto. Ele é eleito pelo povo, certo? E esse é o que a gente chama de segundo governo Vargas. E esse governo vai se caracterizar justamente, olha gente, pelo nacionalismo econômico e política trabalhista. Vargas foi um presidente do Brasil, talvez, que teve várias facetas, várias máscaras. Vargas já foi fascista, Vargas foi comunista, Vargas foi de direita, Vargas foi de centro-direita. Vargas teve várias atuações. Vargas navegava de acordo com as águas, certo? E a faceta de Vargas nesse segundo governo era um nacionalista voltada para o povo. Ele que incorporou a ideia de Brasil em primeiro lugar, tudo nosso, certo? Tudo nosso. Essa era a ideia de Vargas. Então, o nacionalismo econômico e a política trabalhista foi característica do governo Vargas nesse segundo governo, que vai de 51 a 54. Olha, Getúlio venceu Eduardo Gomes, certo? Da UDN. A UDN é União Democrática Nacional, era o partido que vai fazer oposição. Aliás, gente, a UDN, a União Democrática Nacional, vai pegar no pé de Vargas, certo? Vai pressionar Vargas até o fim. Até o fim. Por que até o fim? Porque Vargas vai terminar se suicidando em 54, em agosto de 54. Um dos líderes da UDN, chamado Carlos Lacerda, esse cara era uma pedra no sapato de Vargas, certo? Vargas vai se ver correr apertado com esse cara. E ele vai ser o pivô, certo? Do processo de suicídio de Vargas. Carlos Lacerda. Vargas procurou apagar a imagem de ditador. Por que imagem de ditador? Porque era essa imagem que Vargas teve quando saiu do poder em 45. Vocês lembram que no governo de Vargas, quando ele assumiu em 30, nós dividimos o governo dele em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O Estado Novo é a chamada ditadura de Vargas. Foi um governo em que Vargas se tornou um ditador. Vargas se tornou um ditador voltado para o fascismo. Ele suprimiu todos os direitos dos trabalhadores, ele suprimiu todos os direitos do povo, ele fechou o Congresso Nacional e criou uma Constituição fascista, certo? Então ele saiu como ditador.
Então, aqui no segundo governo dele, ele tenta apagar essa ideia. Ele tenta apagar essa ideia e começa a construir uma nova ideia, a ideia de um homem democrático. Aqui é mais uma faceta de Vargas. Olha, eleito pelo povo, pelo voto direto, nos braços do povo, certo? Por que essa ênfase nos braços do povo? Porque da outra vez que ele assumiu em 30, ele foi por via golpe, certo? E não braço do povo. Olha, União Democrática Nacional, esse é o partido de oposição a Getúlio Vargas. Ó, segunda maior força política, antigetulistas, oposição total a Vargas, contra a intervenção do Estado na economia, Estado letra maiúscula. E o nacionalismo pregado por Vargas dava brecha para Vargas interferir na economia, intervir na economia quando fosse necessário. E quando ele achasse necessário, ele ia lá e intervia na economia. A UDN era contra isso, certo? Contra as leis trabalhistas. Olha só, a UDN, gente, quando você vê, se eles eram antigetulistas, automaticamente eles eram contra as leis trabalhistas, porque quem criou as leis trabalhistas do Brasil? Getúlio Vargas. Tá certo que mesmo que fosse leis que eles copiaram lá da Carta del Lavoro de Mussolini, não importa, mas aqui no Brasil foi instaurado por Vargas. Então, se eles são contra Vargas, eles são contra as leis trabalhistas. Gente, essas leis trabalhistas, elas, quem não simpatizava com elas, era justamente quem? As grandes multinacionais que controlavam o Brasil naquela época, que eram empresas americanas. Então, isso quer dizer o seguinte, gente, que a UDN era ligada às multinacionais. As multinacionais que odiavam Vargas por ele ser nacionalista, certo? Porque aqui Vargas fez um governo, esse segundo governo de Vargas, foi voltado para o nacionalismo, para valorizar o Brasil acima de tudo, para valorizar as empresas brasileiras em detrimento das estrangeiras, certo? Em detrimento das estrangeiras. Ó, apoiava o liberalismo, ó, alinhamento com os Estados Unidos, que eu acabei de falar com vocês. Eles eram financiados pelas multinacionais e 90% dessas multinacionais eram americanas. Banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos de veículos de comunicação. Gente, esses donos de veículos de comunicação, leia-se, sabe quem? Roberto Marinho, a família Marinho. A família Marinho, gente, é uma família que vai estar nos meios de comunicação há muito tempo. A gente não pode só associar a família Marinho à Globo. A Globo surgiu em 65, mas antes disso a família Marinho tinha meios de comunicação, certo? Já trabalhava com meios de comunicação, certo? Agora, é lógico que com a ditadura a família Marinho vai crescer bastante, porque eles vão nascer com a ditadura militar. Ó, exemplo dos udenistas, ou seja, dos militantes da UDN. Carlos Lacerda, você vê que está em negrito, ó, maior opositor de Getúlio Vargas. Olha, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, família Marinho, que eu falei para vocês, ó, família Marinho, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães. Eram inimigos ferrenhos de Vargas, certo? Bom, nacionalismo. Para Vargas era preciso atacar a exploração das forças internacionais. Está vendo? Se para Vargas era preciso atacar a exploração das forças internacionais, aqui já diz, em entre linhas, está bem claro aqui que ele era o quê? Nacionalista. Porque ele está tentando deter a exploração das forças internacionais nas riquezas brasileiras. Para que o país conquistasse sua independência econômica. Na visão de Vargas era o seguinte: se as empresas estrangeiras continuassem explorando o Brasil e mandando a riqueza lá para fora, o Brasil não ia crescer nunca. Gente, a parte absoluta das empresas que exploravam as riquezas brasileiras eram multinacionais, eram empresas estrangeiras. Vargas estava tentando acabar com isso.
certo? E você vai ver que Vargas vai tentar criar uma lei que na época vai chocar o Brasil e o mundo. Só que essa lei vai ser barrada pelo Congresso Nacional, que é a lei de remessas de lucros, certo? Continuando aqui, para que o país conquistasse sua independência, nacionalismo era combatido por representantes dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não queriam esse nacionalismo, porque esse nacionalismo combatia o quê? Justamente o quê? As forças internacionais, essas empresas internacionais, onde 90% delas eram americanas. É claro que os Estados Unidos vai combater isso. E de empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Como eu falei, essas empresas multinacionais não queria, não aceitava, não concordava com as ideias nacionalistas de Getúlio Vargas. Muitos adeptos dessa política atuavam na mídia, no Congresso Nacional, ficaram chamados de internacionalistas ou entreguistas. Aqui também pode ser de liberais. Entreguistas, internacionalistas ou liberalistas. Quem eram esses caras? Eram as pessoas que eram contra o nacionalismo de Vargas. É por isso que Vargas vai lançar a campanha, gente, o petróleo é nosso. O petróleo é nosso. Vargas vai criar a Petrobras aqui, Vargas vai criar a Petrobras em 1953. Ele vai lançar a campanha, o petróleo é nosso, o petróleo é do Brasil, justamente porque esse é o símbolo do nacionalismo de Vargas, o petróleo é nosso. Ou seja, empresa estrangeira, você não vem aqui roubar nosso petróleo, o petróleo é nosso, é do Brasil. Isso é o que vai simbolizar o nacionalismo. Os Estados Unidos eram contra isso. Os Estados Unidos queriam explorar o petróleo brasileiro. Certo? Queria explorar o petróleo brasileiro. Aliás, o petróleo é monopólio do Brasil até hoje, gente, viu? Até hoje, certo? A Petrobras foi criada por Vargas, não só a Petrobras como a Eletrobras, mas a Petrobras, porque estou falando do petróleo, há um destaque aí. E essa política de Vargas nacionalista, ela vai ser criticada por Carlos Lacerda, pela mídia, pelos deputados financiados pelos americanos, certo? E essas pessoas que é contra a política nacionalista de Vargas vai ser chamado de entreguista, quer dizer, é como os nacionalistas chamavam, eles estavam querendo entregar as riquezas brasileiras aos estrangeiros, aos países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos. Então, os integristas, entreguistas, internacionalistas ou liberalistas é a mesma nomenclatura para o mesmo grupo de pessoas que fazia oposição aos nacionalistas, que eram a favor da estatização de empresas estrangeiras, que era a favor das riquezas brasileiras ficarem aqui no Brasil, certo? Olha, como eu acabei de falar para vocês, a campanha O Petróleo é Nosso. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo fosse realizada por uma empresa estatal brasileira, empresa estatal, ou seja, empresa que pertence ao Estado brasileiro, certo? Que pertence ao Estado brasileiro. Seus oponentes defendiam a exploração por grupos internacionais. Então, os nacionalistas, que defendiam que a extração do petróleo fosse por empresas brasileiras, e existiam os entreguistas ou internacionalistas, que queriam que esse petróleo fosse explorado por grupos internacionais. É aí que vai ficar como é que se diz? O embate entre entreguista e nacionalistas. Esses dois grupos vão se degladiar nas ideias. Os nacionalistas queriam que o petróleo fosse explorado por empresas brasileiras. Os entreguistas ou internacionalistas queriam que o petróleo fosse explorado por empresas estrangeiras, porque eles eram financiados pelos americanos, certo? Olha, a Petrobras foi criada em 53. O governo ainda propôs a lei dos lucros extraordinários. Olha essa lei que eu falei para vocês, que Vargas ia propor a lei. Vargas ia propor essa lei e essa lei vai ser barrada no Congresso Nacional. O que era que Vargas queria? Limitar a remessa de lucros para empresas estrangeiras ao exterior. Ou seja, uma empresa, gente, 80% ou 90% do lucro de uma empresa estrangeira aqui no Brasil, naquela época, ia para fora. Uma empresa americana mandava 80% a 90% dos seus lucros para os Estados Unidos. Só ficava 10% aqui, que era para pagar os salários, basicamente. Aí Vargas queria acabar com isso. Vargas queria impor um limite. Só uma ideia, mais ou menos assim. Bom, a partir de hoje,
cada empresa só vai poder mandar para o exterior 50% dos seus lucros, uma ideia. Os outros 50% era para investir aqui no Brasil. Só estou dando uma ideia de como poderia ser a limitação, certo? Porque aqui não diz números exatos de como seria a limitação, a porcentagem. Mas Vargas queria limitar. Vargas não queria que eles mandassem de volta para seus países de origem todo o lucro e deixar aqui no Brasil só o dinheiro para pagar a folha salarial. Só que essa lei, gente, foi barrada no Congresso Nacional devido à pressão de grupos internacionais. É claro que esses grupos internacionais financiavam os deputados brasileiros, boa parte dos deputados, e esses deputados votaram contra a lei de remessas de lucros, que limitava essas empresas a mandarem dinheiro lá para fora. Dizia, vocês podem mandar, mas vão mandar só X, o resto vocês vão ter que investir aqui no Brasil. Só que essa lei foi barrada, certo? Está aí a campanha do Petróleo é Nosso. Como eu disse, essa campanha simboliza bem, é o símbolo do nacionalismo de Vargas, certo? O petróleo é nosso aí, certo? E a Petrobras também. Vargas criou a Petrobras em 53, ó. Mais uma charge ali do petróleo é nosso. Vargas também cria o BNDE, certo? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Investimentos Industriais Nacionais. É um banco para investir na indústria brasileira, certo? E a criação da Eletrobras, empresa elétrica brasileira. Trabalhismo. O que foi que Vargas fez em relação aos trabalhadores? O ministro de Vargas, do trabalho, era esse cara aqui, ó, João Goulart. E João Goulart, lógico que com a autorização de Vargas, ele aumentou o salário mínimo em 100%. Gente, imagine, um aumento do salário mínimo em 100% vai levar o Congresso à loucura. E o Congresso era financiado, a maior parte dos deputados eram financiados pelas empresas estrangeiras. Então, com esse aumento de 100%, o Congresso fica louco, porque quem vai pagar, a maioria dos trabalhadores brasileiros trabalhava para essas empresas multinacionais, e é elas que vão pagar, certo? E isso Vargas fez de propósito, através do ministro João Goulart. Esse mesmo ministro João Goulart que vai ser deposto pelos militares lá em 64, certo? Lá em 64. Reforço do sindicalismo, apoio aos trabalhadores. Vargas entra de sola aqui, com apoio total aos trabalhadores brasileiros, porque os trabalhadores brasileiros eram vistos como inimigos das empresas multinacionais. Então, esse apoio aos trabalhadores brasileiros faz parte do pacote nacionalista de Getúlio Vargas, certo? Se ele era nacionalista, ele comprou briga com as empresas estrangeiras, né, que praticamente controlavam a economia brasileira, essas empresas estrangeiras. E esses trabalhadores, boa parte dele trabalhava para essas empresas estrangeiras. É lógico que Vargas vai dar apoio a esses trabalhadores. E isso não vai ser bem visto. Observe que tudo isso que eu estou falando, Vargas está criando um cenário político que para ele vai ser difícil sustentar. E isso vai levar ao suicídio, com outros acontecimentos que a gente vai ver agora. Olha, crise política. Críticas generalizadas da oposição. Oposição que era encabeçada pela UDN, União Democrática Nacional, e que tinha como principal opositor Carlos Lacerda, certo? Esses caras aqui, ó, da UDN faziam oposição ferrenha. Vocês viram lá, quando eu falei, quando nós postamos aqui, ó, as principais características da UDN aí, ó. As principais características da UDN, ó. Eles eram antigetulistas, certo? E é essa UDN que vai aumentar ou alimentar a crise política do governo de Getúlio Vargas. Olha, empresários ligados aos Estados Unidos, setores das Forças Armadas e dos meios de comunicações, certo? Assis Chateaubriand também era um dos caras ligados, talvez mais importante na época, da mídia brasileira, certo? Denúncias de corrupção.
Vargas começou, é lógico, aí a oposição começou a atirar para tudo quanto é lado, certo? A oposição começou a atirar para tudo quanto é lado. Lembrando que essa oposição era ligada aos americanos, aos Estados Unidos, às empresas multinacionais, que discordavam da política nacionalista de Vargas. E Carlos Lacerda tinha um jornal, certo? E nesse jornal, Carlos Lacerda detonava Vargas o tempo todo, criando muitas vezes o que a gente chama hoje de fake news, certo? Muitas vezes de fake news. Atentado à rua Toneleiros. Preste bem atenção, isso aqui é que vai ser a gota d'água para o suicídio de Vargas, gente. Atentado da rua Toneleiros, Rio de Janeiro. Lacerda escapou com vida, mas o major da aeronáutica Rubem Vaz morreu. Gente, Carlos Lacerda sofreu um atentado. Tentaram matar Carlos Lacerda nessa rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Só que o tiro não pegou em Carlos Lacerda. O tiro pegou justamente em Rubem Vaz, que era o major da aeronáutica que estava com Carlos Lacerda. E Rubem Vaz morreu. E investigações, gente, certo, levaram a pessoas próximas a Vargas, o responsável pelo tiro. Aí começaram a sair notícias, certo, que Vargas foi o mandante. Mas na verdade hoje, 2020, já está provado que Vargas não foi o mandante, mas pessoas próximas a ele foi o mandante. Vargas não sabia desse atentado. Hoje já se sabe, mas naquele momento tudo levava a crer que foi Vargas que mandou, porque investigações levaram a pessoas próximas a Vargas, bem próximas a Vargas, pessoas ali do círculo de Vargas. E isso, gente, vai ser demais para Vargas. O que a gente chama aqui, República do Galeão. O Galeão está se referindo àquele aeroporto no Rio de Janeiro. Lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A capital do Brasil só vai mudar com Juscelino Kubitschek, certo? Em 1961. Investigações conduzidas pela aeronáutica, daí República do Galeão, aeroporto, que o assassino cumpria as ordens do chefe da guarda presidencial, Gregório Fortunato. Então, pessoa ligadíssima a Vargas, chefe da guarda presidencial, quer dizer, é o chefe da segurança de Vargas, Gregório Fortunato. As investigações feitas pelos militares, principalmente os militares da aeronáutica, daí o nome República do Galeão. Esses militares da aeronáutica fizeram uma investigação e chegaram à conclusão de que foi Gregório Fortunato, o chefe da segurança pessoal de Vargas, que foi o responsável por esse assassinato e por essa tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que levou no assassinato de Rubem Vaz, o major da aeronáutica, certo? Então o cerco estava fechando contra Vargas, a pressão era imensa. Está aqui, atentado contra Carlos Lacerda, ele sendo conduzido, certo? Manchetes do jornal aí da época, manchete do jornal da época, aqui, inonimável atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Crise política. O crime teve grande repercussão, a oposição multiplicava os ataques ao governo federal e tramava derrubar o presidente. Claro, era o que a oposição estava querendo. E a oposição tinha a mídia na mão. Vocês lembram que a mídia era contra Vargas? A mídia era contra Vargas. Os Estados Unidos era contra Vargas. A maioria do Congresso Nacional era contra Vargas, porque esse Congresso Nacional era financiado justamente por essas empresas multinacionais. A mídia também recebia financiamento dessas empresas internacionais, certo? Então Vargas, e essa investigação que chegou próximo na porta de Vargas, a situação estava feia para Vargas, não dava, a pressão era imensa para que ele saísse do governo, para que ele renunciasse. 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais e militares que exigiam a renúncia de Getúlio Vargas. O exército queria a saída de Vargas, não só a aeronáutica, como o exército também. Isolado politicamente, Vargas escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e em seguida suicidou-se com um tiro no coração no dia 24 de agosto de 1954. Antes de Vargas se suicidar, numa reunião de ministros, os ministros falaram a ele a situação que estava acontecendo, que todos os setores do governo estavam pedindo a renúncia dele, os setores sociais, menos os trabalhadores, os trabalhadores estavam do lado de Vargas. Vargas disse: só morto sairei do catete.
O Palácio do Catete era a sede da Presidência da República no Rio de Janeiro, certo? E não deu outra. Ele cumpriu o que falou, que só morto sairia do Catete, referindo ao Palácio do Catete, a sede do governo. No dia 24 de agosto, ele se suicida com um tiro no peito. Só que ele deixou uma carta. Agora, gente, eu fico imaginando a frieza de Vargas. Ele, de pijama, porque ele estava de pijama, gente, pijama para dormir, e ele escreveu uma carta longa, explicando os motivos do seu suicídio. Aí depois ele dá um tiro no seu peito, certo? Então, imagina, ele teve motivo, teve tempo para pensar, para repensar no ato que ele ia fazer. Isso é que eu acho muito interessante, isso, viu? Deve ter muito frio, muito rancor, certo? Vargas, então, se suicidou. Aqui manchetes dos jornais, olha, só morto sairei do Catete, ó, certo? E sobre o suicídio de Vargas. Tá aqui, foi uma comoção nacional o enterro de Vargas. O Brasil inteiro chorou, porque os trabalhadores, o povão, de uma forma geral, estava do lado de Vargas, porque aqui, nesse segundo governo de Vargas, ele mostrou uma faceta interessante, ele mostrou uma faceta ligada realmente aos trabalhadores, certo? Porque ele comprou uma briga com as grandes multinacionais.